tarde. Tchau, tchau. Oi, vamos ao direto ao ponto? No Brasil, mais de 13 milhões de pessoas têm depressão. O país ocupa o primeiro lugar no ranking em número de casos. Mas o que causa a doença? Será que pode existir algum tipo de interferência espiritual? É o que vamos saber hoje no programa Direto ao Ponto. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos a Maria da Penha Oliveira, que é psicóloga da ONG Aconchego, e também o Geraldo Campetti, que é o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. E aqui ao meu lado, Jaime Lopes. Obrigada a todos pela participação. Maria, eu gostaria de começar o programa perguntando para você o seguinte: quais são os sintomas iniciais da depressão? Então, a depressão como uma doença é uma doença meio difícil de se identificar inicialmente. Ela começa sorrateiramente, né? Ela começa dando pequenos sinais de desânimo, né? É um carro que fica mais sujo um pouquinho, é uma casa que a cortina cai e você não conserta, é uma vontade de não fazer aquilo que você faz todo dia. Perde a motivação. Vai perdendo a motivação, ela vai se instalando aos poucos, né? E os principais sinais, de fato, são esses pequenos cuidados que a pessoa vai tendo, vai deixando de ter com a aparência, com o outro, com a sua profissão, com a sua família, né? São pequenos desleixos, tanto que muito raramente as pessoas dizem que a pessoa está entrando em estado de depressão. Dizem que é uma pessoa que está entrando em estado de preguiça, que ela até é desleixada, né? Que agora largou tudo, né? Então, assim, sempre existe o julgamento do outro, dizendo que ela está desleixada. Então, e isso vai se instalando, né? Acho que é um pouco isso. Essa apatia que vai se instalando devagar, as pessoas geralmente julgam realmente como algo da preguiça. Entendi. Agora, mas como, porque a gente vive hoje numa sociedade extremamente atribulada, de muitos problemas, você vive num trânsito caótico, onde essas quedas de vibração da própria pessoa, da energia da própria pessoa, acontece quase que cotidianamente. Quer dizer, como distinguir esses momentos, né, às vezes até de atribulação, de uma certa tristeza em relação a alguma questão, de um processo de depressão se instalando? Uhum. Então, uma coisa é você começar a trabalhar, uma vez ou outra, você chegar em casa e não ter vontade de tomar um banho. Uhum. Outra coisa é você vários dias não querer tomar banho. Ah, sim. Quer dizer, tem que ser uma coisa mais recorrente. Claro, né? constante. Uma coisa é eu olhar, como eu dei o exemplo, minha cortina desabando e dizer assim, amanhã eu vou arrumar. Ou então assim que eu descansar, que eu sair desse estresse do meu trabalho, eu vou arrumar. E vou lá e arrumo. Outra coisa é olhar e não me importar. Então, assim, existe uma falta de comprometimento com aquilo que eu tinha. Entendi. Né? Então é uma mudança de comportamento. Uma mudança de comportamento. Porque tem pessoas que são acomodadas, não é o caso, né? Não importa que a casa esteja caindo. Né? Um dia eu tiro um dia para arrumar, não tem as pessoas assim? Tem. Né? Um dia eu tiro para lavar meu carro. Né? Mas essas coisas não se importam mesmo. Entendi, é uma mudança de comportamento. O meu carro está sujo, nossa, esse carro está muito sujo, eu tenho que ir arrumar. A pessoa que vai se instalando em depressão, ela não percebe que essas coisas estão acontecendo. E as pessoas que estão próximas, elas também não ajudam, né? Por quê? Porque elas sempre vão nesse lugar
de que tem algo do rótulo, ou é da preguiça, da falta de coragem. Não E está aí, atenta, né? não está. Aí eu acho que entra uma questão importante, né, Campete? Quer dizer, hoje em dia a sociedade, as pessoas estão muito voltadas a si mesmo, né? E é o que já me falou, você não está atento, você não quer estar atento e é muito voltado para si mesmo, né? Termina que você não percebe que um ente querido, amado, está passando por um problema desse, né? Exatamente. Nós temos que ter atenção com o outro, né, num cuidado, numa responsabilidade compartilhada, mas ao mesmo tempo o cuidado conosco, porque essa autopercepção é fundamental também até para uma identificação Sem dúvida. de uma possível causa que vai levar lá para frente para uma depressão. Verdade. Que é tão sutil o processo que quando vai se dar conta ele já está instalado e aí precisa de uma terapêutica, um tratamento que não é tão simples. Daí a autopercepção, a busca do autoconhecimento é fundamental para a pessoa poder identificar, estar atenta a essas questões e poder atuar no momento certo. Você falou uma coisa interessante também, porque o que a gente percebe no depressivo é que muitas vezes ele não quer sair daquele estado, né? Por algum motivo, que aí a gente vê, por exemplo, a gente vê alguns livros psicológicos espíritas também, falando que muitas pessoas se aprazem, né? Sentem prazer, porque o olhar do outro também é um olhar mais benevolente e tal. Tem muito isso também, quer dizer, num grau inconsciente ou não, muitas vezes a pessoa, ela se acomoda naquela situação. Nata, assim, eu nunca vejo ele ganhando alguma coisa, porque ele não quer ganhar nada. O estado de depressão é um estado onde não tem ganho. Ele simplesmente é diferente de uma pessoa que está com crise existencial. Que ela fala assim, quem sou eu, para onde vou, o que é que eu desejo, né? Já não gosto disso, não gosto do meu trabalho. A depressão, ele não tem, não questiona. Então, assim, a depressão como um estado de chamar atenção, para mim, ela tem outro nome. Entendi. Não é um estado de depressão. Entendi. A depressão, realmente, eu entendo depressão, aquela que a pessoa não tem ânimo mesmo. Certo. Essas coisas vão se instalando de tal maneira que ela não se preocupa se está fazendo bem ou não ao outro. É como se estivesse acima das forças dela. Ou abaixo. Então pode ser que aí se pode dizer Não, claramente porque ela se entregou, não é? Também isso. tem isso. E aí Tem, pode-se dizer claramente que é uma doença? Eu Quer dizer, acho que às é uma vezes as doença. pessoas não encaram isso como uma doença. Mas eu doença? acho que é uma doença. Portanto, precisa ser tratada, tem que ter... Muitas vezes com medicamentos. Eu entendo. Na verdade, o tratamento, para mim, ela engloba várias frentes. Só o tratamento, só o medicamento, eu acho que vai ficar... Com certeza. Vai tratar, vai ser Paliativo, né? Vai tirar realmente, porque tem muito processo depressivo que tem a questão bioquímica mesmo. Mas eu entendo que precisa... Então, a pessoa precisa do quê? Do gerar o autoconhecimento. O processo terapêutico ajuda nisso. Então, o processo terapêutico, ele vai ajudar nesse processo de autoconhecimento. A prática do esporte vai ajudar a produzir mais química que ele perdeu. A filosofia, a religião, que pode ser espírita ou outra religião, vai ajudar a dar sentido à sua vida. Porque uma coisa que o depressivo perde, primeiro, é o sentido pela vida. Não tem sentido mais minha vida. Para quê? Entendeu? Eu não sei, para mim parece que às vezes o depressivo abre uma fresta, né? E naquela fresta ele não se enxerga mais. Eu acho que ele enxerga algo que não existe mais dele. E aí posso estar falando uma bobagem, mas é como se ele não visse mais ele como Deus. Então ele vê uma pessoa falível e aí ele se entrega, né? É uma frestazinha pequenininha, né? Que se a família cuida, os amigos, e é um cuidado que não é um cuidado dizer assim, vamos lá, rapaz, ande logo. Isso só atrapalha. Sabe? Vamos sair disso aí, vamos lá, vamos pra festa. Isso, a vida é linda, A vida né? é linda, o que é isso? Olha Como é só. É de perceber que a pessoa isso precisando de acaba, ajuda, né? É isso verdade, acaba com o deprimido. Verdade. Ok. A gente faz um breve intervalo agora e volta daqui a pouco. Não saia daí. Os números anteriores do Clube Amigos do Espiritismo estão disponíveis no nosso site. As revistas que viram pôster e têm 2 DVDs, com documentários, animações e videoaulas, podem ser adquiridas individualmente. Se você já é sócio, complete a sua coleção. Se ainda não é, escolha os números que desejar.
Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br e clique em números anteriores. Clube Amigos do Espiritismo. Participe! Estamos de volta com o programa Direto ao Ponto, hoje falando sobre depressão. E aí eu queria perguntar para o nosso convidado aqui, Geraldo Campete. Campete, a gente pode afirmar que toda depressão tem uma influência espiritual ou não? É importante analisar cada caso? Como é que é essa avaliação? Renato, se nós generalizarmos, nós estaríamos errando, porque, evidentemente, toda depressão tem um caráter espiritual, mas nós não podemos começar o atendimento por esse aspecto. Primeiro, há necessidade de um atendimento até de caráter orgânico, físico, uma busca até de uma terapêutica material, se necessária, psicológica, para a gente poder identificar, até com medicamentos químicos, que possa amenizar o processo. Evidentemente, a busca de uma assistência espiritual, ela também deve ser considerada. Mas nós não podemos dizer que toda a depressão necessariamente tem uma influência espiritual que seja determinante para que ela aconteça. Mas também não podemos dizer o oposto, porque é tão sutil, tanto o processo depressivo quanto as influências que podem lhe dar a ocasião, que a gente não vai poder desconsiderar. Por isso que a busca de uma cura, de uma terapêutica, o ideal é que a gente tenha essa visão ampla. Buscar também os medicamentos, buscar assistência médica, mas não deixar esse componente espiritual, porque nós estamos sendo influenciados em nossa vida o tempo todo. É até uma questão no Livro dos Espíritos que diz que de tal maneira que eles nos dirigem. Agora, é evidente, nós nos permitimos sermos dirigidos, porque senão não aconteceria. Livre-arbítrio, Livre-arbítrio, nós temos a nossa vontade. Mas o que acontece com o deprimido? Chega um tempo em que ele já não tem forças próprias. Ele não se sente como um ser, um indivíduo que possa agir por vontade dele mesmo. E ele se entrega. Ele não vê mais recursos, não vê mais condições, ele nem tem disposição para a luta. Por isso que é muito sutil, porque é confundido às vezes com indolência, com a preguiça, com a acomodação, comodismo. E quando você vai perceber, o processo da depressão já está instaurado de tal maneira que o tratamento vai ser lento, vai ser difícil, né? Vai exigir todo um componente, inclusive espiritual. A casa espírita pode ajudar muito nesse contexto. O tratamento, a questão, por exemplo, do atendimento fraterno, a fluidoterapia através do passe, da oração, da água fluidificada, mas, sobretudo, é um trabalho de busca íntima do próprio indivíduo. Às vezes ele não se sente motivado, ninguém vai conseguir motivá-lo, mas ele pode ser estimulado, pode ser incentivado para se sentir motivado para a vida. Foi muito interessante que Maria da Penha falou sobre o sentido da vida. O deprimido, ele parece que perde naquele momento da crise e que vai se instaurando, que acaba sendo um processo, não é? Ele se sente como um vazio, assim, que não tem sentido a vida. A existência perde toda a razão de ser. E isso é um sofrimento tremendo, né? Geraldo, mas eu queria ouvir de você o seguinte, também nessa reflexão do ponto de vista das influenciações espirituais, mas também é possível de que um processo depressivo possa vir a ser instalado em razão de uma influenciação espiritual. Quer dizer, o começo disso tudo pode ser, de fato, uma presença de um espírito que começa a obsidiar aquela criatura, aquela pessoa, e aí, em razão até dos compromissos do passado que essa pessoa tem, isso vai se instalando e vai aí sim contribuindo para esse processo depressivo que vira orgânico. Quer dizer, é possível também pensar assim, né? Tanto que, como nós somos seres imortais, nós somos espíritos que não nascemos no momento da concepção e nem vamos morrer no momento da chamada morte física, orgânica, nós viemos de antes e seguiremos. Naturalmente nós temos muitas experiências, nós temos aí muitas relações do passado que não são tão amigáveis. E isso na presente encarnação tem um peso muito grande,
porque nós somos submetidos e regidos pela lei de causa e efeito. Então estamos sujeitos a essas influências. Temos muitos cobradores, muitos verdugos, muitos que se sentiram como vítimas de nós mesmos e agora estão aqui cobrando. Então essa influenciação existe para nos colocar para baixo, né, numa baixa autoestima, fazer com que a gente não se sinta forte, estimulado. A literatura espírita, as casas espíritas nos atendimentos mediúnicos, a nossa convivência diária, às vezes até com parentes, com amigos, a gente consegue identificar esse componente espiritual. Então a origem também pode estar nesse aspecto espiritual. É que nós não podemos generalizar para dizer que toda depressão... Caso é um caso. Exatamente, precisa ser analisado, estudado cada situação. E aí depois também, Jaime, fica difícil separar uma coisa da outra. Sim. Não é? Chega uma hora que isso... Eu acho que tem uma predisposição, né? Acho que a depressão tem segundo as pesquisas científicas, existe uma predisposição familiar. Genética, né? Existe. E aí você abre a porta, né? Então, se abriu a porta, se instala, eu acho que essas influências, que não são só espirituais. As influências também de pessoas, de amigos, de família. Dos encarnados. Dos encarnados, né? Famílias que destroem seus filhos, sabe? Falando que ele é o imprestável, falando que a criança não sabe, ele não tira uma nota boa, ou que... Então, assim, são coisas que vai instalando, né, negativamente dentro da criança ou do adolescente, que vai provocar, provavelmente mais tarde, um processo de influência, vai abrir uma porta e vai se instalar uma depressão. E a depressão, ela tem cura? Ou seja, uma pessoa que uma vez teve depressão, ela pode se curar desse processo ou o cuidado vai ter que ser permanente ali para a vida inteira? Ó, eu vou usar uma coisa que é mais do espiritual, né? Orar e vigiar para sempre. Tem depressão, você tem uma característica de depressão, você vai ter que se cuidar. Sim. Então, assim, os sinais espirituais, os sinais, assim, e eu volto a falar, né? A criança ou adulto que está comendo demais, o que está se instalando ali? Entendeu? Mas eu acho que a Renata, talvez até, que eu estou aqui pensando, que ela perguntou, por exemplo, se há componentes genéticos, né, para que uma pessoa seja depressiva, e uma vez ela depressiva, e uma vez buscado o tratamento, e uma vez reequilibrada, a pergunta é, esse desequilíbrio pode voltar? Ou, né, então, quer dizer, esse processo pode acontecer, né? Pode, então, por isso que eu digo, é orar e vigiar e permanentemente, né? Pode ser orar e vigiar dentro de uma religião, pode ser estar atento psicologicamente falando, não se descuidar da sua vida prática de esportes, não se desviar do seu equilíbrio de vida, da sua qualidade de vida, entendeu? Você tem que prezar a qualidade da sua vida. Se você sabe, é como um diabético, tem cura? Não tem cura o diabético. Tem uma amiga que ela diz assim, de um modo geral, nós todos somos enfermos espirituais. Então, nós não estamos absolutamente saudáveis, a gente precisa de um cuidado constante. Nesse aspecto, né, que diz mais respeito à parte, que tem uma parte componente orgânico muito grande, mas também tem a parte psíquica, não é? A parte espiritual também intensa, precisa ser visto o indivíduo como um todo, né? Como um ser integral. Um ser integral, isso é a palavra mesmo. Joana de Ângeles. Isso aí, a psicóloga espiritual. Nossa, ela é muito E aí, muito então, boa. talvez também seja importante levar em consideração a questão de que, por exemplo, no campo da psicologia, às vezes as pessoas acham que procurar um psicólogo tem que ser só quando você já está com algum sintoma de depressão ou com alguma dificuldade. Muitas vezes a terapia ela deve ser vista como prevenção. Né? Agora eu vou pedir desculpa, essa pergunta do Jaime vai ser respondida no próximo bloco, tem o nosso tempo, então a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco, não sai daí. Você gostaria de ajudar a expandir o espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Então, o que você está esperando? Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça seu cadastro e participe!
estamos de volta com o programa Direto ao Ponto. E no bloco passado eu te interrompi, né, Jaime, por conta do nosso tempo. Como é que era a sua pergunta aí? Não, a minha indagação é no sentido de que deve-se buscar, por exemplo, a terapia como medida preventiva. Isso é que deve ser o normal? Ou então, porque às vezes as pessoas vão para o consultório psicológico quando já está no processo bem avançado. Interessante. Né? Verdade. Claro que pode ser, né? Nos primeiros sinais, você pode procurar um terapeuta. E acho que a pessoa vem descobrir se tem sinais de depressão, trabalhos como vocês estão fazendo, de divulgação, de como que é uma depressão, de como que ela vai se instalando. Se ela vai sabendo como isso acontece, no primeiro sinal ela vai procurar ajuda, né? Para saber se ela realmente está precisando. Uma perda severa, né? Que passa pelo momento de tristeza profunda, mas a tristeza, ela tem um momento... Tem o seu tempo, tem o seu né? tempo e tem o seu foco. Não pode ser permanente. Não pode ser permanente nem em todos os papéis. A tristeza, ela tem um foco. Então, eu perdi um ente querido, a minha tristeza é com aquilo, mas eu cuido da minha vida, eu trabalho, eu desenvolvo o meu projeto. Né? Então, nesses momentos, é bom, de repente, buscar uma terapia e ver o que está encontrando. Agora, existem graus também, né, sim, de depressão. Se você claro. detectar ele no início, No né? início, exatamente. Mas eu acho que uma coisa que vocês estão fazendo que é muito boa, que é a divulgação. A divulgação. Agora, em falar em divulgação, Geraldo, você acredita que existe um preconceito ainda muito grande dentro do próprio meio espírita também com relação à depressão? É uma doença que é atribuída como se fosse agora, né, desse tempo, mas no fundo a depressão já existe há muito tempo. Desde que o homem é homem, praticamente esses sintomas devem ter aparecido, mas não identificados. Hoje é diagnosticado. Desde a época de Jesus, por exemplo, as curas que ele realizava, quantas não foram também? Além do componente espiritual, as pessoas deprimidas, por uma série de razões, inclusive de relações afetivas, essas coisas todas. Então há um certo desentendimento ainda quanto ao significado da depressão. Quanto maior for o esclarecimento, mais fácil vai ser lidar com essa enfermidade, que é diagnosticada hoje como uma enfermidade de fato, embora exista toda essa influência espiritual que a gente saiba. Então o preconceito deve ser minimizado, ele ainda existe. A gente precisa considerar mais fruto, como todo preconceito, da ignorância. Com certeza. E a gente vive também na sociedade que, assim, como se todo mundo tivesse que ser feliz o tempo todo, né? Então você pega as capas de revistas, a vida perfeita, todo mundo muito bem, né? Exatamente, é isso. Vive de aparência, exatamente. Porque se você fosse aprofundar em cada ser humano, óbvio que há um dilema, há um sofrimento, há uma dor. Mas as pessoas querem passar o contrário, né? Isso é muito ruim também para a sociedade como um todo. É verdade. Mas eu queria voltar um pouquinho do que vocês falaram com o Geraldo, que é sobre o preconceito, né? Realmente existe muito preconceito em todas as doenças que a gente não toca, que não tem um órgão que diga assim, o coração está doente, então a gente toca. A depressão é uma doença dos sentidos, então dói a audição, dói o olhar, a vista, o que olha, dói o que toca, né? É uma doença do cérebro, e tudo que é do cérebro lembra loucura. E aí as pessoas têm medo de falar sobre isso. E cérebro é um órgão do corpo, né? E dói lá. Não é que dói lá, é uma doença que se instala por lá. Claro que passa pela questão do coração, dos sentimentos, mas não toca, né? Então, existe mais preconeitos com relação a isso. E a questão do suicídio em relação à questão da depressão? Tá ligado, né? Tá ligado. Há suicidas que a origem, a causa é um processo depressivo que se instalou? Pode ter, estatística né? Estatisticamente, a Organização Mundial da Saúde, ela traz que a cada 100 pessoas com depressão, 15 tentaram suicídio. Né? É um grau alto que deve ser... 15%. Né? 15% dos depressivos tendem a buscar a morte. Falta o sentido da vida, não é? Então, isso. A pessoa... Tanto faz viver ou morrer. Né? Porque você mesma disse aqui que um dos sintomas da depressão é a perda de sentido da vida. Então, se a pessoa perde sentido, acaba realmente indo por esse caminho do suicídio. Geraldo, nesse sentido, de que forma o Espiritismo pode ajudar essas pessoas que estão passando por esse processo? Pode ajudar muito, porque à medida que a gente conhece uma realidade que é espiritual, no momento desse de dor intensa,
uma busca de um consolo, de um esclarecimento, facilita muito a pessoa ter uma superfície. Porque às vezes o deprimido ele já não tem mais onde pisar, ele não se sente mais seguro, ele nem sente vontade mais de agir, de reagir, tudo perdeu o sentido. E o Espiritismo mostra o sentido da vida, apresentando que não é apenas um foco no momento presente. É importante ter a vida com a perspectiva do que vem além, do que vem depois, da vida futura. Porque às vezes um probleminha, que pode gerar inclusive um processo mais longo a chegar à depressão, pode ser solucionado antes com uma terapêutica. A pessoa vai entender que aquilo não se deve fazer uma tempestade num copo d'água. É um problema momentâneo, é uma questão difícil, mas que tem solução. Pode-se encontrar um abrigo, um auxílio, uma ajuda em terceiros. Então a pessoa já não vai logo deixando se envolver e se isolando, como acontece com o deprimido também. Ele vai se isolando e daí a pouco ele não consegue agir, não aceita inclusive a ajuda externa e fica num processo muito complicado. Mas o Espiritismo dá essa base fundamental, a compreensão em torno da vida, da razão, da dor, do porquê que nós estamos aqui, o que a gente pode fazer e a alegria de viver pelo benefício de nós estarmos fazendo o bem aos semelhantes. Muito bacana. E Maria, de que forma as pessoas que estão ao lado podem ajudar esse ser que está passando por esse processo de depressão? Então, ela pode, como ela está mais saudável, ela pode ir vendo os sinais se instalando e levar essa pessoa para aquilo que ela mais acredita, né? Pode ser um processo terapêutico, pode ser o seu psiquiatra ou o médico da família, que hoje existe menos, pode ser a casa espírita ou uma outra casa de sua religião. Então, assim, ela pode fazer convite, o que ela não pode é dizer que é fácil. Ela não pode chegar para pessoas assim, você tem que sair daí porque é muito fácil, porque não é fácil. Só quem passa que sabe, Só quem passa né? que faz, que sabe. Né? Então, ele pode ajudar nisso, pode ajudar, né, na sua alimentação, pode melhorar, né, assim, deixar uma casa um pouco mais harmonizada. E nós, não sei se você se lembra, num programa em relação a essa questão de suicídio, eu ouvi uma afirmativa de que as pessoas têm que estar atentas aos sinais. Aos né? sinais, Aos sinais. exatamente. Quer dizer, quem está mais por perto tem que É ver cuidar esse do sinal. outro, né? Que é o que vocês estão falando Que a o gente tempo falou no inteiro. começo, né? Esse olhar mais É. benevolente, né? Tem Com quem que quer que cuidar, seja, colega de é. trabalho, familiar, E né? quem quer que seja, é o cuidar. Estar atento, levar a sério, porque às vezes a gente diz assim, não, isso não é nada sério, não estou acreditando, como você falou, não dá para palpar, para sentir fisicamente, às vezes você vai, não, isso não existe, é uma invencionice, né? Ou a pessoa está imaginando, e não é bem assim, é uma coisa muito real. Você Só sabe quem que passa, nos né? homens, isso acontece muito, os homens não acreditam que tem depressão, eles ficam nervosos, Não aceita. irritados, entendeu? Oh, meu Deus. Mas eles não, assim, ele é diferente do feminino, que a mulher, ela usa a depressão no estado de desânimo e de tristeza. Você não vê homem triste, você vê homem nervoso, né? E A forma dele demonstrar, é diferente. isso. Custa para buscar ajuda, porque ele não precisa, né? Tem uma coisa, tem isso aí. Tá bom, infelizmente nosso tempo acabou. Obrigado a vocês pela participação no nosso programa. E obrigado você pela companhia. Até mais. Né? Então, assim, sempre existe o julgamento do outro dizendo que ela está desleixada. Então, e isso vai se instalando, né? Acho que é um pouco isso. Essa apatia que vai se instalando devagar, as pessoas geralmente julgam realmente como algo da preguiça. Entendi. Agora, mas como, porque a gente vive hoje numa sociedade extremamente atribulada, de muitos problemas, você vive num trânsito caótico, onde essas quedas de vibração da própria pessoa, da energia da própria pessoa, acontecem quase que cotidianamente. Quer dizer, como distinguir esses momentos, né, às vezes até de atribulação, de uma certa tristeza em relação a alguma questão? Boa tarde. Tchau.
Oi, vamos ao direto ao ponto? No Brasil, mais de 13 milhões de pessoas têm depressão. O país ocupa o primeiro lugar no ranking em número de casos. Mas o que causa a doença? Será que pode existir algum tipo de interferência espiritual? É o que vamos saber hoje no programa Direto ao Ponto. Né? É um carro que fica mais sujo um pouquinho, é uma casa que a cortina cai e você não conserta, é uma vontade de não fazer aquilo que você faz todo dia. Perde a motivação. Vai perdendo a motivação, ela vai se instalando aos poucos, né? E os principais sinais, de fato, são esses pequenos cuidados que a pessoa vai tendo, vai deixando de ter. Com a aparência, com o outro, com a sua profissão, com a sua família, né? São pequenos desleixos, tanto que muito raramente as pessoas dizem que a pessoa está entrando em estado de depressão. Dizem que é uma pessoa que está entrando em estado de preguiça, que ela até é desleixada, né? Que agora largou tudo. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos a Maria da Penha Oliveira, que é psicóloga da ONG Aconchego, e também o Geraldo Campetti, que é o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. E aqui ao meu lado, Jaime Lopes. Obrigada a todos pela participação. Maria, eu gostaria de começar o programa perguntando para você o seguinte: quais são os sintomas iniciais da depressão? Então, a depressão como uma doença é uma doença meio difícil de se identificar inicialmente. Ela começa sorrateiramente, né? Ela começa dando pequenos sinais de desânimo,